Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia bastante agitado, muita coisa para fazer, mas foi um dia bom também, sabe? Porque tive uma experiência muito boa hoje na celebração da palavra, porque toda a celebração da palavra eu estimulo os fiéis a participarem comigo. Boa noite, Mozinho, paz e bem. Mozinho está lá no outro quarto. Eu sempre estimulo os fiéis a participarem da homilia, né? E um dos questionamentos que eu faço sempre: oi, Luciana, boa noite, paz e bem. É se eles viram a relação entre as leituras, né? E hoje, dois dos fiéis que estavam lá, 2 dos 7, sinalizaram que viram relação entre as leituras. E assim, até gostei, porque eles indicaram boas relações, né? É muito gostoso quando a gente vê as pessoas se aproximando da Sagrada Escritura, as pessoas aproveitando a Sagrada Escritura, né, interagindo com ela. Então, assim, eu gostei muito, uma experiência muito boa, né? Então, eu tive esse prazer hoje, né? E hoje a gente vai fazer a reflexão do Evangelho de João, e até interessante, porque ontem, né, foi o 4º domingo e a gente viu a primeira parte desse Evangelho, né? O Evangelho, hoje nós vamos ver o Evangelho que Jesus se identifica. Ontem ele se identificou com a porta das ovelhas. E hoje ele vai se identificar com o quê? Nós vamos ver. E eu acho que esse Evangelho lido com a passagem do Ato dos Apóstolos, ele ganha um sabor a mais. Ele ganha um extra, um significado a mais, né? E isso é muito bom, a gente tem que aprender a aproveitar essas coisas, né? Entrou mais alguém que entrou. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Né? Então a gente vai olhando aqui, vai vendo as pessoas. Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar hoje aqui na minha... Não consigo, definitivamente eu não consigo mais entrar na live pelo aparelho aqui, pelo computador, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Bom, tá na hora. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Fátima entrou. Boa noite, Fátima, paz e bem. Esse evangelho, o evangelho do bom pastor, é um evangelho belíssimo, maravilhoso, de uma profunda teologia, e eu acho que a maior parte das pessoas interpreta ele de uma forma muito simplista, muito superficial. Arranham a profundidade do que está nele. Mas sabe, é muito interessante, porque esse evangelho lido hoje, ele ganhou uma cor a mais. E sabe, é até muito interessante pensar, porque hoje aconteceu uma coisa muito legal. O chefe da Igreja Católica, o chefe não, vamos dizer assim, a autoridade máxima da Igreja Católica é o Papa. Entre as pessoas, a autoridade máxima é o Papa, administrativamente e religiosamente. A nossa igreja irmã, a Igreja Anglicana, e a Igreja Anglicana, ela é muito parecida com a Igreja Católica, sendo que a grande diferença, Oi, Jaqueline, boa noite, paz e bem. A grande diferença é que a autoridade administrativa da Igreja Anglicana é o rei da Inglaterra. E a autoridade religiosa é o arcebispo da Canterbury, aliás. Só que a Igreja Anglicana, recentemente, elegeu uma arcebispa. Bernardo? Os anglicanos, eles têm diaconisas, eles têm padras, têm bispas, arcebispas, e agora a autoridade máxima da Igreja Anglicana é uma arcebispa. É a primeira vez que isso aconteceu. E Papa Leão XIV recebeu a arcebispa. E sabe, um bando de gente começou a reclamar, dizer que é um absurdo, que isso, que aquilo outro, que não pode, que uma mulher não pode ser sacerdote, sacerdotisa, só o que faltava, porque isso, porque aquilo outro. E a gente vai ao cúmulo do absurdo, porque alguns padres católicos, mas que negam a autoridade do Concílio Vaticano II, que negam inclusive a sucessão. Então dizem que João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II
Bento XVI, Francisco e Leão XIV, ou seja, os últimos 7 papas, não são válidos. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Esses afirmam que Leão XIV não tem o direito, que ele não pode receber, que não sei o quê. Isso chega ao cúmulo do cúmulo. Porque se eles não reconhecem que Leão XIV é o sucessor de Pedro, então qual a importância disso? Notam? E é muito gozado porque eles querem excluir a igreja inteira, porque eles têm razão. E eles querem excluir a igreja anglicana porque eles têm razão. Porque eles conhecem o rebanho. Eles entendem. E sabe, pessoal, eu queria que isso fosse um caso isolado. Eu queria. Mas vai dizer que aí na sua comunidade de fé não tem uma pessoa que vai dizer assim, sei lá, vamos pegar um exemplo bem absurdo. Fulana é mãe solteira, ela não podia estar na igreja, é uma pecadora horrorosa. Ô Eveline querida, boa noite, paz e bem. Vai dizer que não tem. Ela é mãe solteira, não pode. Ou sei lá, vamos lá, deixa eu pegar outro exemplo bem absurdo. Fulano é viciado. Só que faltava, não podia estar na igreja, não. Mas meu irmão, ele não usa a droga que ele é dependente há 5 anos. Não interessa, é um viciado, é um perdido, não pode estar na igreja. Tem, né? Aí você vai dizer, Bernardo, mas é uma pessoa isolada. Pior que não é. Tem grupos inteiros na igreja que querem dizer que fulano, cicrano, beltrano, ou um grupo de pessoas não pode participar da igreja. Tem pastores e padres que dizem que pessoas tatuadas não entram no céu. Apesar da Bíblia não condenar a tatuagem. Bernardo tem Levíticos capítulo 19. Luizinho, é o Luizinho literal, pessoal, é assim mesmo. Luizinho, fica quieto. Porque o Luizinho só lê um pedaço do versículo. E ele só lê esse pedaço do versículo porque ele quer excluir as pessoas. Sim, tem lá um pedaço do versículo, se eu não me engano, versículo 25. Não farás pinturas nem marcas na tua pele. Por isso ele diz que a tatuagem é proibida. Mas ele não leu o resto do versículo. Para invocar os mortos. A Bíblia condenava a prática pagã da necromancia, que os necromantes diziam que aprisionavam a alma das pessoas através dos símbolos e as obrigavam a realizar coisas para elas. Isso não tem nada a ver com tatuagem. Isso não tem nada a ver com piercing. Mas tem pastor, tem padre que você sabe que fala que a pessoa tatuada não entra no céu. Ah, não, porque se a pessoa tiver relação e não for casada, não entra no céu. É gozado que ninguém fala que o sujeito que é racista não entra no céu, né? Notam isso? E lembre-se que a moral católica fala muito mais sobre vida, dignidade, liberdade religiosa, liberdade de associação, direitos trabalhistas, que o trabalho está acima da propriedade.
do que questões sexuais. Mas algumas pessoas usam de questões sexuais para dizer que os outros não pertencem à igreja. E aí, no dia de hoje, que tem um bando de gente atacando o Papa porque recebeu o arcebispo da igreja anglicana, nós ouvimos este evangelho. O que foi, Luizinho? O Luizinho disse que não tem nenhum sentido o que eu estou falando. E eu entendo. Porque contaminaram a cabeça desse rapaz tanto, né? Professor Rafael Silva. Rafael, não estou te reconhecendo. Boa noite, paz e bem. Seja bem-vindo aqui na live. Depois me localiza quem é você, tá, professor? Sabe, contaminaram muito a cabeça dele. Contaminaram a cabeça dele com um falso ecumenismo. Porque o verdadeiro ecumenismo é converter todo mundo à igreja católica. Não sei onde ele ouviu falar isso. O Concílio Vaticano II já disse que não é assim. E se você é católico, você tem a obrigação de ouvir o Concílio Vaticano II. Não é uma opção sua. Se você não é católico e está assistindo a live, fico contente. Porque vocês sabem que eu sou um diácono católico e eu falo sobre a minha religião. Mas se você tem essa abertura de me ouvir, eu fico contente, porque mostra que você está seguindo o Evangelho. E eu vou mostrar para vocês. Aqui ele diz claramente: tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Há um rebanho aqui, mas há outras ovelhas que não são deste rebanho. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Observem. Está dizendo que o rebanho do Senhor é composto de vários redis. Jesus é lindo, diz a Fátima, concordo. Se você realmente conhece Jesus, você vai ver que Jesus é lindo. Não essa caricatura que muita gente faz. Se você vê um homem que diz isso, o meu rebanho tem vários redis. Há vários locais onde estão aqueles e aquelas que escutam a minha voz. A voz de Jesus é uma voz de inclusão. E inclusão radical. Uma vez eu estava fazendo uma live e eu disse assim, eu falei alguma coisa e o mozinho falou: Jesus acolhe sem condição. Para Jesus não tem, eu vou te acolher desde que, eu vou te acolher, mas você tem que fazer isso. Jesus te acolhe. Jesus quer você ao lado dele. E se você vier, ele não vai te rejeitar. Verdade, diz a Fátima. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te afastar. Pode sim que você venha à igreja. E pessoas que ainda não estão plenamente convertidas, que ainda não estão plenamente seguindo Jesus, queiram te afastar, queiram limitar você. Mas, sinceramente, isso é um problema delas, não é um problema seu. Certa feita, uma pessoa perguntou ao Papa Francisco: não é porque tem sacerdotes muito rigorosos que não me aceitam na igreja? Por
porque ela era uma pessoa não binária, ela não se definia nem como homem, nem como mulher. E o Papa respondeu: cuidado com esses padres muito rigorosos, eles têm problemas terríveis. Monsenhor Elia Volpe uma vez estava dando uma aula para a gente na escola diaconal e falou assim: cuidado com os homens muito escrupulosos, cuidado. E eu, assim, na minha inocência, achando que ele ia dizer que essas pessoas podiam criar problemas, podiam causar instabilidade na celebração. Por que, Monsenhor? Escondem pecados terríveis! Pecados terríveis! Assim, com essa ênfase que ele fez. E aí a gente vê o seguinte: que a pessoa que segue Jesus, a pessoa que realmente já entendeu que Jesus é bom pastor, que já entendeu que quando Jesus diz eu dou a minha vida pelas ovelhas, ele está manifestando um profundo amor. Aquele amor que eu diria assim, sinceramente, é um amor de mãe, é um amor feminino, né? Ô Cadu querido, boa noite, paz e bem, meu filho. É aquele amor feminino, aquele amor da mãe que é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu filho, pela sua filha. Quando Jesus fala, eu dou a minha vida pelas ovelhas, né? Sua bênção, paizão, Deus te abençoe, Cadu. Sabe, ele não está falando de uma coisa qualquer. Por exemplo, Cadu tem a filha dele, a Mel, que está até na foto aqui do lado. Eu tenho certeza que o Cadu é capaz de qualquer coisa se a vida da Mel for colocada em risco. É esse tipo de amor que nós estamos falando. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, linda, diz a Fátima, ele não está falando de um sacrifício martirial. O Cadu está falando, sem a menor dúvida. Estão vendo o que eu estou dizendo? E o Cadu é uma das pessoas que eu digo que segue Jesus Cristo. Tá? Ele está falando o seguinte: eu amo tanto as minhas ovelhas que eu faço qualquer coisa por elas. Eu sou capaz de me colocar, se alguém for apedrejar uma ovelha minha, eu sou capaz de me colocar entre as pedras e a ovelha. Sabe, isso é menos sobre martírio e mais sobre amor. E aquele amor incondicional, aquele amor sem fronteira, aquele amor que nos permite acolher a todas as pessoas, boas ou más, puras ou impuras, pessoas da nossa religião ou de outra religião, ou até de sem religião, porque são apenas pessoas. Para nós, basta que elas sejam pessoas, que elas sejam ovelhas como nós, e ovelhas como Jesus foi ovelha. É muito bonito pensar que o bom pastor é pastor, mas é ovelha do sacrifício, pelo qual todos nós fomos remidos. Mas nós estamos sendo as boas ovelhas? Ah, Bernardo, eu não estou sendo, então eu estou ferrado, eu vou para o inferno. Não. Sabe, se preocupa com o inferno, não. Se preocupa em seguir Jesus. Quem gosta de se preocupar com o inferno é o mercenário. Eu tenho até que recuperar essa fala, que um dos pais da igreja fala assim: há 3 tipos de amor. O amor do escravo. Ele
ama o Senhor porque tem medo do chicote. O amor do mercenário. Ele ama o Senhor porque ele quer receber a sua recompensa. E o amor do amante. Que ama o Senhor porque ama. Quem está preocupado em receber a vida eterna e não ir para o inferno é o mercenário. E nós vemos claramente aqui que o mercenário não cuida das ovelhas. O mercenário, quando vê o lobo chegar, foge. E tem muitos desses padres, desses pastores, eu digo que tem até diácono, né? Que ficam batendo no peito, dizendo que eles isso, que eles aquilo, que eles defendem a doutrina, que eles conhecem a religião de fio a pavio, sabem o catecismo de cor e salteado. Saem condenando todo mundo. Eles já saem andando com o dedo assim, para apontar. Pecador, pecador, pecador. Esse aqui vai para o inferno direto. Ó, o pecador ali, ó, outro pecador. Esse também vai para o inferno direto. Mas na hora que a giripoca chia, na hora do pega pra capar, na hora do que o lobo vem mesmo, eles são o primeiro a correr. São capazes até de jogar uma ovelha em cima do lobo para ganhar mais tempo. Porque eles não amam. O que nos torna seguidores de Jesus é que nós amamos. E não sou eu que estou falando isso. É o próprio Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso serão reconhecidos como meus discípulos, se amai-vos uns aos outros. E aqui nós vemos o seguinte, que é um amor sem limite, sem condição, sem imposição, sem fronteira de nenhum tipo. E se você tem esse amor, você vai receber as pessoas que você encontrar pelo caminho. Você vai sair para encontrar essas pessoas. Bernardo, mas aí eu posso chegar numa situação difícil, complicada, sim. Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, diz que ele prefere uma igreja suja, lameada e ferida, porque saiu ao encontro das pessoas, do que uma igreja limpa, insípida e presa dentro do templo. Claro, quando nós saímos e nos abrimos para o mundo, a chance de nós estarmos em situações difíceis, a chance de nós encontrarmos situações muito complicadas é enorme. Não é pequena, não, é enorme. Eu diria até que ela vai ocorrer na sua vida. Mas você é uma ovelha do bom pastor, você conhece a voz do seu pastor. Sabe? As ovelhas, o pastor chama as ovelhas. E eu conheço a voz de Jesus. Eu conheço como ele me chama. Ele me chama falando amor, caridade, misericórdia, compaixão, acolhimento, inclusão, cuidado com a criação, proteção dos vulneráveis, acolher os refugiados e os perseguidos, proteger as mulheres, as crianças, respeitar todas as pessoas. Esses são os gritos com que o Senhor chama o seu rebanho. E eu garanto, que naquele dia que você, como ovelhazinha,
saiu pela porta das ovelhas, que é Jesus, seguindo o bom pastor, que é Jesus, e precisou sair um pouco ali do seu rebanho para pegar aquela ovelha perdida, aquela ovelha doente, aquela ovelha abandonada, rejeitada, excluída. Sabe, é duro dizer, mas podem aparecer lobos assassinos, lobos perigosíssimos, e podem aparecer, não se engane. E você vai olhar e falar assim: se eu ficar, eu erro. Se eu fugir, eu erro. Se eu ficar, eu erro porque o lobo me mata. Se eu fugir, eu erro. Porque mesmo que o lobo não me mate, eu abandonei a minha ovelhinha ali. Vai parecer que não tem saída. Vai parecer que tudo que se fizer está errado. Mas não se preocupe. Ouça a voz do bom pastor. E ele se colocará ao seu lado. E no fim, vai valer a pena. Amém? 8h02. Espero que tenha valido a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se porventura alguém não gostou, eu entendo, compreendo, porque todo mundo tem direito de não gostar do que eu falo. Se não gostou, põe a sua opinião, faz o seu comentário, eu não tenho problema nenhum com isso. Amém, mãozinha de oração, linda reflexão, Diácono Bernardo, diz a Fátima. Muito obrigado, Fátima. Mas a Fátima diz ainda: amei, que bom, fico contente. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje é dia de Santa Zita. Santa Zita é a padroeira das domésticas, das empregadas domésticas. Hoje também é aniversário da Inara, uma colega nossa. Jaqueline está mandando amém também, a Fátima está mandando beijos para a Mônica. Pode deixar que eu darei. Vou me despedir de vocês deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Zita. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Espera aí. Qual o nome? Zilda? Não. Cadê? Zita. Z-I-T-A. Santa Zita. Tá? Tem até uma imagem dela lá na Cristo Redentor. Beijos, amiga querida. Depois no Zap manda notícias. A Fátima está escrevendo Zita, Z-I-T-A, tá? Olha aí como ela escreveu, Cadu. Jaqueline está mandando uma mãozinha de oração. Que bom. Bom, pessoal, vou me despedir, fechar agora e nos vemos amanhã, tá? Tchau, tchau, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.